Olha, e atenção, atenção, meio-dia, 18 minutos, exclusivo. A gente vai agora ao vivo com o repórter Alan Garcia. A delegacia do Pilar acabou de prender o empresário que esfaqueou o jogador do FF Esportes Nova Cruz. É informação exclusiva aqui do Fique Alerta, aqui da TV Pajuçara. Meio-dia 18, vamos ao vivo com o Alan Garcia. Alan, ele se entregou ou a polícia o capturou? Alan. Oi, Edson. O ex-dirigente do time se apresentou agora há pouco aqui no CISP, aqui do Pilar, onde eu estou com o delegado Ronilson Medeiros, que vai trazer informações, essa novidade da apresentação do ex-dirigente que confirmou ter esfaqueado o jogador Cabelinho, mas claro, traz uma versão diferente da qual o jogador apresentou ao delegado. Delegado, boa tarde para o senhor. Qual a versão que o dirigente traz para a delegacia? Boa tarde. É o seguinte, ele informou que naquela manhã o Cabelinho estaria entrando dentro do ônibus e ele barrou a entrada na porta mesmo e que falou que ele estaria desvinculado. Sem mais conversa, o Cabelinho teria dito que não era menino, que não ia ficar assim e que ele iria pagar. Nessa situação, o Cabelinho teria jogado um copo de café quente na cara dele, ele foi até a cozinha, se armou e teve todo esse transcurso, como já foi falado anteriormente, dele ter corrido atrás do Cabelinho, o Cabelinho caiu e ele aplicou as 3 facadas contra o Cabelinho. E ele confirmou pegar a faca do refeitório do time. Tudo isso foi confirmado por ele, no entanto, ele só acrescenta esse fato que não foi expulso de dentro do ônibus e que teria sido jogado café no rosto dele. E por que o dirigente, se é que ele contou, por que ele decidiu retirar Cabelinho do time? Ele informou que recebeu o informe que o Cabelinho teria ido na festa na noite anterior, que não seria permitido, junto com outros 2 jogadores. E na ocasião ele disse que ficou muito chateado com o Cabelinho pelo fato de ter sido ele que trouxe o Cabelinho para o time. Delegado, existe uma segunda informação, na verdade, que é um outro mandado de prisão. Mandado de prisão, Edson Moura, que vem da cidade de Salgueiro, interior de Pernambuco, sertão pernambucano. E lá tem times importantes que participam do campeonato pernambucano. Digo isso porque já trabalhei na região. Entrei em contato com alguns jornalistas de lá, me passaram algumas informações, mas que eu quero que o delegado confirme aqui. Delegado, o que é que existe contra esse ex-dirigente de um mandado de prisão que vem lá de Salgueiro, de outro estado? Bem, diante das informações e da investigação, fomos na vida pregressa do dirigente, onde foi verificado que existia um mandado de prisão de Pernambuco, onde esse mandado de prisão era referente a um crime de roubo. Nisso, mantivemos contato com o fórum local e o mandado foi enviado para a gente no dia de hoje. Como já existia um pedido de prisão daqui de Pilar, hoje ele está sendo preso por 2 mandados de prisão. Um por Pilar e o outro por Pernambuco. Entendo eu que o daqui de Pilar, por ele ter esfaqueado o jogador Cabelinho, que agora já saiu do hospital, passa bem, seja o que mais complique a vida dele. Ou estou errado? Pode me corrigir, por favor. Acredito o seguinte, que hoje as 2 situações estão complicadas para ele. Até porque uma coisa é você perder com a cabeça não tendo nenhum antecedente. E se você já tem um histórico e praticar um outro crime, sua situação se complica. Hoje, para a situação dele, é resolver as 2 situações para estar em liberdade. Vai ser fácil se livrar do que vem lá de Salgueiro? Como é que está essa história? O que é que ele diz sobre isso também? Não acompanhei a investigação, nem tive acesso aos autos. Só tive acesso ao mandado de prisão. Não sei em que pé está essa demanda lá de Pernambuco. Mas o senhor chegou a questioná-lo sobre esse mandado de prisão? Cheguei a questionar, ele informou que também não tem conhecimento dessa situação, que na época do fato de Salgueiro, ele estaria residindo em Fortaleza, que não seria ele o autor desse roubo. Bom, ele agora vai ter que provar isso para a Justiça. E agora ele está nas mãos da Justiça alagoana? Justamente. Hoje vai ser formalizado o interrogatório dele e todo o material vai ser encaminhado para a Justiça, a qual vai deliberar sobre a situação. Ele está aqui no CISP agora? No momento ele está na delegacia, vai ser formalizado a oitiva e o cumprimento do mandado. Ainda hoje ele desce para o presídio, como é que fica a situação?
O trâmite é finalizar com o exame de corpo de delito e encaminhar para a central de flagrante, que vai cumprir as formalidades legais. Perfeito, delegado. Muito obrigado pelas informações. Edson, já que existe, né, a presença do ex-dirigente aqui na delegacia, claro que eu vou tentar ouvi-lo. Se ele quiser falar ao vivo, a gente tenta conversar. Se não, também vou gravar uma entrevista com ele ou com o advogado para a gente exibir durante a nossa programação. Eu volto com você. Perfeito, Alan. E é importante, né, ressaltar e trazer inclusive essa informação em primeira mão aqui na TV Pajuçara, com exclusividade da prisão do dirigente. Eu só queria que você perguntasse, questionasse por gentileza ao delegado, né, o Ronilson Medeiros, delegado, sobre por que ele demorou tanto para se apresentar. Claro que a questão do flagrante, né, já passou bastante, mas já havia um mandado de prisão contra ele. Ele explicou, ele tinha saído, ele falou por acaso se tinha saído de Alagoas e só agora retornou, né, porque eu lembro que a última vez que a gente conversou, inclusive ao vivo com o delegado, ele fez um apelo para quem tivesse alguma informação do paradeiro desse dirigente, que ele pudesse informar para a polícia. Ele chegou a se evadir de Alagoas e retornou? Delegado, Edson está fazendo a seguinte pergunta. Durante esse tempo que ele permaneceu foragido, o senhor conseguiu a informação através do próprio ex-dirigente? Se ele esteve aqui em Alagoas, permaneceu em Alagoas, em Pilar, saiu, por onde ele andou? Ele disse que saiu em casa de amigos pedindo guarita. Tanto é que passou um dia na casa de um, outro dia na casa de outro, até resolver manter contato com o advogado e orientou ele a se apresentar. Aí eu pergunto, se todos estavam sabendo que ele era um foragido, que a polícia e vocês estavam em busca dele, essas pessoas que deram abrigo podem pagar por alguma coisa? Eles participaram de algum outro crime? Com certeza, eles cometem favorecimento real, que é um crime tipificado no Código Penal. No entanto, a gente precisa saber quem são os autores. Como ele não informa quem são essas pessoas, nem onde aconteceu o fato, fica difícil chegar a elucidação desse crime. Então não se sabe se ele permaneceu foragido aqui em Pilar, em Alagoas? Isso aí dependeria dele passar essa informação. Perfeito, então. Obrigado mais uma vez pelas informações. Edson Moura, então tá aí. Pessoas ajudaram a ele ficar escondido, né, enquanto a polícia estava em busca dele. Hoje ele se apresenta junto com a presença de um advogado. Eu volto com você. Perfeito, Alan. Prioridade para você continua aí no CISP de Pilar, né? E parabéns a toda a equipe da Polícia Civil aqui de Alagoas pela prisão do dirigente. Lembrando que ele, né, agora vai responder pela tentativa de homicídio do jogador Cabelinho, né, que inclusive, graças a Deus, já saiu do risco de morte, né, está de volta à sua casa, inclusive na Paraíba, mas está sem poder trabalhar, porque esse dirigente aqui resolveu esfaquear o jogador porque ele tinha saído numa noitada um dia anterior ao fato, né? Então, assim, há várias formas, a gente já falou sobre isso, várias formas de punição de uma indisciplina, mas não utilizando uma arma branca, não utilizando uma faca, inclusive esfaqueando esse jogador, e se esse jogador tivesse morrido por uma discussão fútil, banal, tá? Então, a prisão já aconteceu e você acompanhou com exclusividade aqui na TV Pajuçara. Parabéns ao delegado Ronilson Medeiros, a toda a equipe da Polícia Civil, ao CISP da cidade do Pilar, que acabaram de prender. Ele se apresentou com seu advogado, talvez tenha até se surpreendido com o outro mandado de prisão, né? Porque ele não conhecia, não sabia desse outro mandado que veio de Pernambuco. Então ele achou que ia responder só por um crime e agora vai ter que responder por 2 crimes, 2 mandados de prisão contra o ex-dirigente do clube, e ele está agora preso. Daqui a pouco o Alan Garcia pode voltar da delegacia, inclusive com espaço aberto para o advogado ou até mesmo para ele se defender, né, falar realmente, dar a sua versão do fato, tá bom? Você acompanhou com exclusividade aqui na TV Pajuçara. Vamos voltar ao vivo com o repórter Alan Garcia, que segue lá na cidade do Pilar. Ele agora está com o advogado do empresário que foi preso hoje lá na cidade do Pilar por conta do crime contra o jogador do FF Esportes. Alan, como o bom jornalismo diz, a gente tem que ouvir os dois lados e o espaço agora está aberto exatamente para a defesa do ex-dirigente. Por favor, Alan. Oi, Edson, estou aqui com o advogado Cledson Calazans, que vai agora, né, defender o ex-dirigente do FF diante desse crime que o próprio dirigente já confessou para a polícia. Calazans, como é que vai ser preparada essa defesa, né, diante
da confissão do cliente do senhor. Boa tarde. Boa tarde. Desde o início, quando ele me procurou, o Anderson já mostrou bastante arrependimento, agiu no momento, né, que após ser agredido pelo jogador com um copo de café quente que ele jogou em seu rosto, então ele revidou, como eu falei, ele demonstrou bastante arrependimento. E quanto às outras testemunhas, a gente não teve acesso ainda, mas a gente vai adentrar no processo para fazer a defesa da melhor forma, para que ele tenha justiça, né? Existe um mandado de prisão que vem da cidade de Salgueiro, estado de Pernambuco, que afirma que o Anderson, cliente do senhor, participou de um roubo lá na região. De acordo com o delegado, isso complica porque agora são 2 mandados de prisão. Como é que vai ficar essa situação? Isso. Esse mandado de prisão, na verdade, a gente tomou conhecimento já aqui na delegacia. Eu conversei com ele me explicou que em uma fase, alguns anos atrás, ele não residia lá em Pernambuco, ele morava no Ceará, e o pai dele, salvo engano, o pai dele foi quem foi surpreendido pela polícia, que invadiu a residência procurando por ele, e que nessa época o pai dele colocou advogado para fazer a defesa dele, e ele acreditava que isso aí já estava resolvido. Mas a gente vai tomar conhecimento também de que se trata para tentar solucionar. Ele disse para o senhor onde ficou durante esse tempo, desde o dia do crime até hoje. O delegado confirmou, através de informações dele, que ele passou por casas de amigos que ficaram ali acobertando ele. Mas o senhor sabe se ele ficou aqui no Pilar, em Alagoas, foi para outro estado? Foi o que ele contou para o senhor? Bom, o que ele me passou foi só isso, que ele saiu de Pilar, né, que os outros jogadores correram atrás dele para espancá-lo, para revidar, no caso. E ele correu, aí tinha uma barreira, uma ribanceira, ele desceu, se machucou até, mas conseguiu fugir. E diante disso ele pegou um carro, alguma coisa, e se dirigiu a Maceió, e lá ele procurou um conhecido, outro, e ficou revezando, né, na casa de algumas pessoas, até que me procurou para se apresentar. Testemunhas que já foram ouvidas pelo delegado, testemunhas inclusive que fazem parte do time, disseram que Anderson Salgueiro era um dirigente muito agressivo verbalmente e também corporalmente, impedia que alguns jogadores tivessem acesso a uma alimentação adequada. Ele falou isso para o senhor? Bom, isso aí ele até explicou ao delegado que muitos jogadores reclamavam isso dele, mas que existia um cardápio que era feito pelo nutricionista, que tinha que seguir a regra, né? E ele cobrava isso dos jogadores. Então, muitos jogadores não gostavam, como também cobrava a questão de horário para dormir, ou seja, disciplina. E muitos jogadores não aceitavam. De acordo com o delegado também, ele agora vai para a Central de Flagrantes, também vai passar pelo IML. O senhor vai acompanhá-lo? Como é que vai ficar o trabalho de vocês a partir de agora? Isso, vou acompanhar a oitiva dele agora, aqui, e após acompanho ele até Maceió. Perfeito. Delegado, advogado, perdão. Muito obrigado pela participação do senhor, trazendo informações, a versão do cliente do senhor, que é o ex-dirigente do FF Sport, que é o Anderson Salgueiro, que está aqui no CISP do Pilar, Edson. E a gente traz essas informações com exclusividade. Somos a única emissora agora, nesse momento, aqui na cidade, trazendo essa novidade, que é a entrega, a apresentação do ex-dirigente que, como ele mesmo confessou, esfaqueou o jogador Cabelinho. Eu volto com você.
Obrigado, Alan Garcia. É importante ter a versão também do advogado, né? Ele se apresentou, foi preso não só pelo mandado aqui de Alagoas, desse crime, dessa tentativa de homicídio, mas também pelo mandado que estava já expedido em nome dele, né? Em desfavor a ele, lá na Justiça de Pernambuco. Muito obrigado, Alan Garcia, ao vivo do Pilar, né? Você viu em primeira mão, com exclusividade aqui no Fique Alerta, e é claro que depois que aparece aqui, todo mundo vai atrás, né? Muito bem. Informação de primeira é aqui na TV Pajuçara.